À medida que o interesse na preparação para desastres naturais e outras emergências continua a crescer, há um aspecto que é frequentemente esquecido: a horta de casa. Ter uma fonte renovável de alimentos é extremamente relevante, até mesmo neste mundo moderno. O que acontecerá se a emergência não terminar quando a comida acabar? As sementes que você preparou estão armazenadas corretamente e suas colheitas são renováveis? Plantar visando preparação e escalabilidade é um pouco diferente de apenas construir um jardim. Discutiremos exatamente por que e quando a jardinagem de preparação é importante, os princípios básicos do armazenamento de sementes, o que procurar ao preparar as plantas e o que você pode fazer para preparar sua terra para uma solução de longo prazo. Em vídeos posteriores, exploraremos alternativas portáteis, bem como daremos uma olhada mais específica em quais plantas são melhores para o clima da sua região. Notas importantes a serem tomadas. Hortas baseadas em plantas e vegetais renováveis e de alta produção permitem que você tenha uma fonte alimentar renovável que depende apenas do meio ambiente ou dos suprimentos certos. Apenas começando com algumas sementes, solo fertilizado e água, você pode garantir que sua família sempre tenha acesso a alimentos no futuro. Mas esses jardins não farão muito por você no curto prazo. Muitas culturas renováveis levam tempo para amadurecer, florescer e produzir. É por isso que simplesmente manter um abastecimento de sementes num saco não pode ser considerado uma fonte renovável de alimento. Sempre existe a possibilidade de essas sementes não serem férteis, ou de suas plantas não produzirem sementes para a próxima vez, ou de não crescerem tão rapidamente quanto necessário no ambiente para onde se dirige. Também é importante compreender quando seu jardim é relevante e como você pode protegê-lo contra desastres naturais comuns. Jardins internos versus jardins externos versus jardins portáteis. Antes de entrarmos em situações específicas, daremos uma rápida olhada nas perspectivas da jardinagem interna para emergências. Ter um jardim interior tem uma série de vantagens, sendo a primeira e mais óbvia a proteção adicional contra as intempéries em caso de desastre natural, como uma forte tempestade, por exemplo, ou mesmo chuva contaminada. Você também tem acesso constante para monitorar e cuidar do plantio. Estar dentro de casa também o protegerá da vida selvagem e também manterá longe os olhos dos necrófagos humanos. No entanto, estes jardins ocupam espaço habitacional e geralmente depende da eletricidade para fornecer iluminação, o que pode fazer com que desçam rapidamente em caso de emergência. Você também perde os fertilizantes e nutrientes naturais que acompanham o ar livre. Mas e se você pudesse movê-los facilmente com a luz solar natural, no caso de um apagão, ou replantá-los rapidamente quando o solo fosse para o oeste? É aí que entra em jogo a construção de um jardim portátil. Ter seus jardins projetados para que possam ser movidos sem perturbar as plantas pode ser uma grande vantagem, especialmente no caso de uma emergência de longo prazo. E falaremos mais sobre isso em outro vídeo. O restante deste vídeo assumirá que seus jardins são especificamente ao ar livre. Isso não significa que as dicas não se apliquem a um jardim interno ou portátil, mas é a maneira mais simples de apresentar o tema de como os desastres afetam jardins em geral. Também iremos nos aprofundar em algumas soluções para esses desastres em jardins ao ar livre em outro vídeo. Vamos discutir primeiro as emergências mais óbvias que poderiam representar um problema para o seu jardim. Inundações e jardinagem. No caso de a sua área sofrer inundações extremas, um jardim ao nível do solo provavelmente se tornaria tóxico e inviável. No entanto, as culturas que já germinaram podem ser colhidas antes que as inundações se tornem graves na sua área. Das colheitas anteriores da horta podem ser usados como fonte temporária de alimento. Outro problema colocado pelas inundações é a contaminação geral do solo e a água de torneira. Mesmo jardins internos elevados e de segundo andar precisarão de água purificada para garantir que as culturas cultivadas não absorvam nada tóxico. Uma dica aqui: você conhece os princípios básicos de purificação e filtragem de água? Esta é uma parte essencial da preparação para emergências em todos os níveis, e há um grande número de maneiras de fazer isso. É altamente recomendável que você pesquise o tópico por conta própria. No canal há alguns vídeos, então fique à vontade. Produtos químicos e jardinagem. No caso de haver uma emergência química, os efeitos são muito semelhantes aos de uma inundação, pois a fonte de água fica contaminada. No entanto, a principal diferença é que mesmo as suas culturas germinadas
podem não ser aproveitáveis no momento em que for informado, dependendo do tipo de emergência química. Derramamentos no solo próximo e soluções químicas transportadas pelo ar são especialmente perigosos, e não se deve confiar em plantas externas em casos semelhantes. Radiação e jardinagem. No caso de uma emergência de radiação, não se deve confiar em nenhuma cultura ao ar livre, nem se deve cuidar de jardins ao ar livre. Fique dentro de casa até ouvir das autoridades que é seguro fazer o contrário. Não tente cultivar alimentos perto de solo contaminado por radiação. Agora, vamos dar uma olhada em algumas emergências que são mais adequadas para hortas de preparação. Tempestades e jardinagem. As plantas são surpreendentemente resistentes, e uma forte tempestade por si só geralmente não será suficiente para destruir todo o seu suprimento de alimentos. A maioria das culturas, especialmente as que estão perto do solo, podem suportar chuvas fortes e ventos sem grandes problemas ou podem ser facilmente protegidas por lonas ou sacos de aniagem. O perigo surge quando há vento concentrado, como no caso de um tornado, ciclone, tufão, que tem muito mais probabilidade de arrancar as colheitas. Algumas coisas importantes a serem observadas durante as tempestades são as substâncias tóxicas lançadas em seu jardim, bem como o escoamento de áreas poluídas, especialmente um problema se você mora no sopé de uma montanha, colina, etc. Ambos podem contaminar o solo e as colheitas a tal ponto que podem torná-los não comestíveis. Calor e jardinagem. No caso de viver numa zona com risco de calor extremo, existem culturas que podem ser acrescentadas aos seus jardins que são especialmente resistentes e capazes de sobreviver a estas circunstâncias. A maioria das culturas poderá ser aproveitada após uma onda de calor de curta duração, mas pode exigir sombra ou água adicional. Uma onda de calor de longo prazo representa o potencial de seca e do racionamento de água. Nestes casos, as pessoas em alto risco podem querer poupar água para o seu jardim. Os jardins também podem ser construídos de forma a permitir a captação e reutilização do excesso de água. Isto pode ser essencial em tempos de calor extremo e escassez de água. Incêndios florestais e jardinagem. Se você mora perto de terras naturais ou preservadas, pode descobrir que os incêndios florestais são um risco comum para o seu jardim e para a subsistência em geral. No entanto, existem medidas simples que podem ser tomadas para ajudar a proteger o seu jardim exterior de incêndios próximos. Mantenha sempre uma clareira tão grande quanto possível entre o seu jardim e quaisquer bosques próximos ou casas de vizinhos, etc. Não deixe detritos facilmente inflamáveis ao redor do quintal ou jardim. Regue o jardim antes de evacuar, ou deixe um aspersor ligado se apropriado. Isso aumentará muito a chance de seu jardim ser preservado, mesmo que as estruturas próximas tenham pegado fogo. Deslizamentos de terra e jardinagem. No caso de um deslizamento de terra ou lama próximo, embora suas plantas possam sobreviver bem, a contaminação é uma grande preocupação. Deslizamentos de terra podem causar o rompimento de tubulações de esgoto e gás, lançando substâncias tóxicas no solo e no ar. Tenha muito cuidado ao colher colheitas na horta após tal evento e não tenha medo de perguntar às autoridades se estiver preocupado com a segurança do seu solo no momento. Apagões e jardinagem. De todas as emergências potenciais que você pode enfrentar, os apagões e os problemas com a rede elétrica terão menor impacto no seu jardim de emergência, especialmente nos primeiros dias/semanas. Seu maior problema será o desligamento de sistemas, como a água, o que pode acontecer no caso de um apagão prolongado ou se os picos de energia causarem danos às casas próximas. Ter abastecimento de água e acesso a um poço ou fonte de água renovável pode ser importante neste momento, e recomendo coletar água da chuva quando apropriado, se você estiver preparando para tais circunstâncias. E lembre-se, esteja sempre preparado.